Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 19 de novembro de 2025. Vamos ver os últimos acontecimentos da guerra na Ucrânia, acontecidos na data de ontem, dia 18 de novembro de 2025. Eu quero enunciar aqui os assuntos que a gente vai ver. A Rússia mobilizou à força ucranianos dos territórios ocupados. É o primeiro assunto. E vou colocar aqui também... A Espanha vai destinar mais de 615 milhões de euros em ajuda militar à Ucrânia. A Ucrânia passou a operar caças Mirage 2000 armados com mísseis Magic 2. E o Putin usa escritórios secretos para ocultar sua verdadeira localização, com medo de ataques de drones ucranianos. E Kremlin diz que a Rússia não participará de negociações sobre a Ucrânia na Turquia durante esta semana. Quero convidar a quem não é inscrito, inscreva-se no canal, aqui vocês veem a verdade. E também peço a todos que gostarem do vídeo, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam seus comentários. É importante compartilhar, recomendar o vídeo, que assim mais pessoas vão ver a verdade e mais pessoas irão se inscrever. Eu conto com vocês. Muito obrigado. Bom, o nosso primeiro assunto é a Rússia mobilizou à força 46.327 cidadãos ucranianos dos territórios que ela ocupou a partir de 2014 na Ucrânia. Inclusive, ela foi os seguintes territórios: Crimeia, Zaporizhia, Kherson, Donbass, as províncias que estão no Donbass Donetsk e Luhansk. Então, dessas localidades, ela mobilizou à força essas pessoas que muitas delas morreram e não foram voluntárias para lutar ao lado da Rússia. Jovens a partir dos 17 anos, mas a maioria a partir dos 18, mas tinha jovens com 17 anos também. O Dmytro Usov, que é secretário do Quartel-General de Coordenação para Tratamento de Prisioneiros de Guerra da Ucrânia, disse isso na Conferência Internacional Crimeia Global em 18 de novembro próximo passado, ou seja, ontem. Em 1º de junho de 2025, as autoridades ucranianas constataram que a Rússia recrutou 5.368 pessoas na região ocupada de Donetsk, 4.650 na região de Luhansk, 560 na região de Zaporizhia e 478 na região de Kherson. Na Crimeia ocupada, a Rússia mobilizou 35.272 pessoas e outras 5.368 em Sevastopol. Por que esse número é separado? Porque eles entendem que, apesar de Sevastopol estar localizado na península da Crimeia, Sevastopol, como é um porto militar importante para a Rússia, eles administram à parte. É um outro governador que administra aquela região, é uma espécie de uma região autônoma que tem um governador independente do resto da península da Crimeia. Segundo Usov, 16% de todos os prisioneiros detidos nos campos de prisioneiros de guerra da Ucrânia são cidadãos ucranianos, incluindo 6% que são residentes da Crimeia. Essas são as pessoas, são nossas pessoas, diz ele. Devemos tomar as decisões certas quando houver um pedido de troca de prisioneiros. Queremos acabar com essa prática, disse ele. Na realidade, a Ucrânia não pretende devolver os prisioneiros que são ucranianos mobilizados à força. Em outubro de 2025, a Rússia havia mobilizado 18.092 estrangeiros de 128 países para lutar contra a Ucrânia, disse o mesmo analista militar que fez essa apresentação na data de ontem sobre a Península da Crimeia. Enquanto isso, ontem o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez anunciou em 18 de novembro que a Espanha aprovará uma ajuda militar adicional para a Ucrânia no valor de 615 milhões de euros para a Ucrânia já no próximo mês. Isso será como uma ajuda militar da Espanha, ou seja, para comprar equipamento militar para a Ucrânia. É ajuda espanhola. O jornal europeu Pravda
noticiou que ele fez a declaração durante uma coletiva de imprensa conjunta com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em Madrid. O novo pacote de ajuda vai incluir 300 milhões de euros ao abrigo de um acordo bilateral de segurança, 100 milhões de euros através da iniciativa PURL da OTAN e 215 milhões de euros através do fundo SAFE, SAFE, da União Europeia, para sistemas antidrones, radares e outros equipamentos, alguns dos quais produzidos por empresas de defesa espanholas. Então, o que for produzido pela Espanha não será pago para outros países que vão produzir. Esse dinheiro ficará na Espanha. Zelensky afirmou que o pacote incluirá 40 mísseis de defesa aérea Iris-T, que os lançadores de mísseis e os mísseis também originariamente são fabricados pela Alemanha e têm tido um excelente desempenho na defesa aérea ucraniana. A Ucrânia também passou a operar caças Mirage 2000 armados com mísseis Magic 2. Ela já estava operando antes, porém sem os Magic 2, né? E reforçando a capacidade de enfrentar alvos aéreos russos. Imagens divulgadas pelo Comando da Força Aérea notaram que as aeronaves equipadas com armamento francês, conhecido por sua precisão em combates de curta distância. Um dos jatos estava com 6 marcações referentes a interceptações bem-sucedidas de mísseis de cruzeiro da Rússia, evidenciando o impacto imediato da nova incorporação dos Magic 2. O Magic 2 utiliza uma cabeça de busca infravermelha com alta resistência a interferências, permitindo travar e atingir alvos com rapidez e eficiência, com alcance de até 15 km e velocidade superior a Mach 3. O míssil conta com uma ogiva autoexplosiva fragmentada, otimizada para destruir aviões, helicópteros e outras aeronaves inimigas. Eu falei que ele trava, né? Não é que ele trava, ele não dispara, só para não haver uma confusão. Ele trava o alvo e aí, aonde o alvo for, ele vai atrás, não foge, né? Então, se ele travar um drone, se travar um míssil que está sendo disparado contra a Ucrânia, ele mira, ele travou, ele vai atrás daquele alvo e o alvo já era. Ele é dividido em compartimentos dianteiro e traseiro e o sistema inclui sensores atuadores, autopiloto e um motor de combustível sólido que garante sua potência. A chegada dos Mirage 2005F em fevereiro foi acompanhada da integração agora desses mísseis Magic 2, reforça o esforço francês em ampliar o poder aéreo ucraniano. Inclusive, eu diria que a França está de uma maneira inteligente, ocupando um espaço deixado pelos Estados Unidos da América, que após a eleição de Donald Trump, tem ajudado muito pouco na realidade a Ucrânia. Agora, uma investigação revela que o ditador da Rússia usa escritórios secretos para ocultar sua verdadeira localização. Essa é uma notícia de ontem, também todas elas são de ontem. Uma investigação da unidade de reportagem investigativa da RFEL/RL, conhecida como Sistema, revelou, um órgão de imprensa, né? Mas ele faz reportagens investigativas. Revelou que o Kremlin, esse sistema, né? O sistema com Y nesse caso, revelou que o Kremlin vem enganando repetidamente o público sobre a real localização do ditador da Rússia, Vladimir Putin. Segundo o levantamento, ele utiliza 3 gabinetes, quase idênticos em diferentes regiões do país. Em meio a temores de ser alvo de um drone ucraniano, Putin oculta sua localização com a ajuda de réplicas de seus escritórios, o que lhe permite fingir estar em Moscou, mesmo estando a centenas de quilômetros de distância, como em Sochi, que é um desses escritórios, que é às margens do Mar Negro, ou em seu palácio na floresta em Valdai, que fica ao norte da capital russa, informou o The Mirror, é um jornal inglês, o The Mirror, né? Apesar de os 3 gabinetes parecerem idênticos, pequenos detalhes permitiram aos investigadores do sistema distinguir um do outro, como a posição do interruptor de luz ou do termostato, maçanetas instaladas em alturas diferentes e variações no revestimento das paredes. O relatório diz que desde 2025, Putin deixou de usar seu gabinete em Moscou, a residência presidencial dele, situada a oeste de Moscou. Mais de 700 vídeos foram analisados.
O Kremlin diz que a Rússia não participará das negociações sobre a Ucrânia na Turquia essa semana. Engraçado que eles pediram uma reunião, inclusive para Trump, tentaram pedir e foi concedida a reunião. O que não foi conseguido é o Lavrov falar com o Rubio, com o Marco Rubio, e depois disso, antes disso, o Lavrov estava desaparecido e não conseguiu, aí o Lavrov desapareceu novamente e ninguém sabe onde ele está. Quer dizer, está em Moscou, provavelmente na sua residência, na sua dacha, em algum lugar assim. Representantes russos não vão participar das negociações sobre a Ucrânia na Turquia em 19 de novembro, informou o Kremlin nesta data. Na data de ontem, nessa data. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse anteriormente que iria à Turquia na quarta-feira em uma tentativa de retomar as negociações com a Rússia sobre o fim da guerra. Agora, ele não se pronunciou ontem se vai ou não, pelo menos eu não peguei, não vi essa notícia. Uma fonte turca disse que o enviado especial americano Steve Witkoff participará das conversas planejadas. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, declarou aos repórteres: não haverá representantes russos na Turquia amanhã. Por enquanto, que seria hoje, essa reunião era para ser hoje, está acontecendo hoje. Por enquanto, esses contatos estão ocorrendo sem a participação russa. Peskov disse que o presidente Vladimir Putin está aberto à conversa com os Estados Unidos da América e a Turquia sobre os resultados da negociação. Ou seja, mandou recado: não quero falar com a Ucrânia. Claramente é isso, né? Arrogante, perdendo a guerra, prejuízo na economia, a economia afundando, mas não perde a mania de arrogância. Como todo criminoso, como todo malvado, não tem interesse nisso. Se acha o dono do mundo. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo. Eu conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like. Vocês que gostaram, e não esqueçam de compartilhar com suas redes sociais, que é muito importante indicar e recomendar o vídeo. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.